Olá e bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar num texto de quase 2.000 anos, mas que lida com duas questões que, sinceramente, parecem ter saído das redes sociais da semana passada. É impressionante a atualidade, né? Muito. A primeira é como uma comunidade lava sua roupa suja, e a segunda, qual é a relação real entre a nossa liberdade pessoal e o nosso próprio corpo? Duas perguntas gigantescas. Exato. E para isso, a gente vai fundo no capítulo 6 da primeira epístola aos Coríntios. Vamos usar como base algumas traduções e comentários, como as edições Holman e Yaná, para tentar chegar o mais perto possível do texto original. E a nossa missão aqui é desvendar a lógica do apóstolo Paulo, né? Entender por que o que ele disse foi tão chocante para a época. E quem sabe por que ainda é hoje. E, olha, é impossível entender o que ele está falando sem a gente visualizar a cidade. Corinto não era um vilarejo, sabe? Era uma metrópole. O centro urbano, né? Totalmente, uma cidade portuária, tipo uma Nova York ou Singapura do mundo antigo. Um caldeirão de culturas, de dinheiro, de ideias novas e, claro, de todos os vícios que vêm junto com isso. Famosa pela moralidade flexível, digamos. Exatamente. Uma moralidade bem flexível. E é nesse cenário super agitado que Paulo escreve. E ele não tá para sutileza. Ele vai direto em dois problemas que estavam, assim, corroendo a comunidade por dentro. Exato. E o primeiro problema que ele ataca é quase um reality show de tribunal. Boa definição. Cristãos processando outros cristãos nos tribunais romanos. Ele já começa com os dois pés no peito. Vou até parafrasear o comecinho. Manda lá. Ele diz algo como: quando um de vocês tem uma queixa contra outro, como tem a coragem de levar o caso para ser julgado pelos ímpios e não pelo povo de Deus? A provocação já começa aí. Começa forte. Ele continua: será que vocês não sabem que o povo de Deus vai julgar o mundo? A ironia aqui é muito forte. Ele está dizendo: como assim vocês que têm um destino cósmico de julgar o mundo E até anjos ele menciona. e até anjos, como é que vocês não conseguem resolver uma briguinha sobre dinheiro ou um contrato que deu errado? E é preciso entender o contexto. Ir a um tribunal romano não era estranho. Saber o procedimento padrão. Era o que se fazia, como acionar um advogado hoje. Exatamente. O que Paulo está fazendo é questionar o padrão. Para ele, essa atitude era um atestado de fracasso da comunidade. Primeiro porque expunha as brigas internas para todo mundo ver. O que era uma péssima propaganda. Uma péssima propaganda. E mais fundo ainda era pegar a lógica do reino de Deus, que deveria ser sobre graça, perdão, sabedoria, e submeter a lógica do Império Romano, que era sobre poder, direitos e vencer a qualquer custo. E tem um detalhe importante na palavra julgar, né? Não é só sobre condenar. De jeito nenhum. As notas de estudo mostram bem isso. A palavra grega ali, crino, tem um sentido muito mais amplo. Não é só condenar, é avaliar, discernir, decidir com sabedoria. Ah, entendi. O que Paulo está perguntando é: não tem ninguém sábio aí entre vocês? Ninguém capaz de arbitrar uma disputa entre irmãos? É uma crítica à imaturidade deles. E aí ele leva o argumento para um lugar que, sinceramente, explode a cabeça. É o clímax do argumento. No versículo 7, ele joga a bomba. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? O que é? Espera um pouco. Então a proposta dele é que o ápice da maturidade espiritual não é ganhar a causa. Não. Mas estar disposto a perder de propósito. Isso é o completo oposto de tudo que a nossa cultura ensina sobre lutar pelos direitos, sobre não levar desaforo para casa. Exatamente esse o ponto. É uma inversão total de valores. Ele está colocando o testemunho e a unidade da comunidade acima do direito individual de reparação. A prioridade é outra. A lógica é: o que é mais importante? Ganhar uma disputa financeira ou mostrar para o mundo que vocês operam por um código diferente, um código de amor e sacrifício? Para ele, a resposta é óbvia. Levar a briga para fora já é uma derrota, não importa quem vença no tribunal. Isso é radical. Mas ele não para aí, né? Ele conecta essa mentalidade de ganhar a qualquer custo com uma lista bem pesada de comportamentos. Perfeito. A transição é essa. Como se ele dissesse que essa briga por dinheiro é só a ponta do iceberg de um problema de identidade muito maior. Exato.
Ele eleva a questão de uma disputa cível para uma questão de identidade fundamental. É aí que ele solta aquela famosa lista dos versículos 9 e 10. E aqui a coisa fica realmente interessante. Fica tensa. Ele diz: não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Nem os caluniadores, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. É uma lista que choca. A gente precisa olhar para ela com cuidado. Com muito cuidado. Porque a primeira reação pode ser pensar: nossa, então quem comete um desses erros está fora para sempre. Mas não parece ser essa a intenção dele, né? De jeito nenhum. A chave para entender a lista inteira está na primeira frase do versículo 11. É uma das frases mais importantes do capítulo todo. E o que ela diz? Depois de listar tudo isso, ele diz: alguns de vocês foram assim. O tempo verbal aqui é tudo. Foram, no passado. Ele não está descrevendo um deslize ocasional, um erro. Ele está falando de padrões de vida, de identidades que definiam quem a pessoa era antes. Entendi. O ponto não é criar uma lista de pecados imperdoáveis. Não, é mostrar que esses estilos de vida são incompatíveis com a nova realidade deles em Cristo. Ou seja, o foco é na transformação. Exatamente. E ele continua: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É uma declaração tripla de mudança. Lavados, santificados e justificados. Isso. Lavados da culpa, santificados, ou seja, separados para um novo propósito, e justificados, declarados justos. A mensagem não é de condenação, é de celebração da mudança. É como dizer: lembrem de quem vocês eram para entender a grandeza do que se tornaram. Agora, vivam de acordo com essa nova identidade. Seja resolvendo uma briga ou em qualquer outra área da vida, essa ideia de identidade transformada é muito poderosa. E ela serve de ponte para o segundo grande tema do capítulo. Porque o problema em Corinto não era só como eles tratavam os outros, mas como tratavam a si mesmos. Parece que eles tinham um slogan, um lema que usavam para justificar um monte de coisa, não é? Sim, e era um lema muito conveniente, né? Tudo me é permitido ou tenho o direito de fazer qualquer coisa. Que provavelmente era uma distorção do que o próprio Paulo ensinava sobre liberdade, certo? Provavelmente. E o que é genial é como Paulo lida com isso. Ele não nega o slogan de cara. Ele diz: ok, tudo me é permitido, concordo, mas... E aí ele adiciona duas qualificações que mudam tudo. Quais são elas? A primeira é: mas nem tudo convém. E a segunda: mas eu não me deixarei dominar por nada. O que, na prática, redefine completamente o que é liberdade. Totalmente. Ele pega o conceito de liberdade deles, que era a liberdade para fazer o que eu quero, e transforma em liberdade de não ser escravo de nada. Nem dos próprios desejos. Nem da comida, nem da bebida, nem dos desejos sexuais, nem mesmo dos meus próprios direitos. A verdadeira liberdade para Paulo é o autodomínio, não a autoindulgência. É uma virada de chave fundamental. E para ilustrar isso, ele usa uma analogia bem específica, comparando comida com sexo. Por que essa comparação? Essa analogia, no versículo 13, é brilhante e muito específica para a filosofia da época, sabe? Como assim? Muitos gregos viam o corpo como algo sem importância, uma casca descartável para a alma. O que importava era o espírito. Ah, claro, a dualidade corpo-alma. Isso. Então, para eles, necessidades corporais como comer ou fazer sexo eram só isso. Necessidades biológicas, sem grande significado moral, entende? Você come porque tem fome, faz sexo porque tem desejo. Simples. E Paulo ataca essa ideia. De frente. Ele diz: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Ou seja, ele está dizendo que a digestão é um processo biológico temporário, que acaba aqui. E aí vem o contraste. Que é? O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Uau! O que ele está dizendo, então, é que o corpo tem um propósito eterno. Diferente do estômago, isso devia ser revolucionário para eles. Completamente. Dizer que o corpo era para o Senhor e que o Senhor era para o corpo
e que Deus o ressuscitaria, isso era dar ao corpo físico uma dignidade e um propósito espiritual que a cultura grega simplesmente não concebia. Ele está resgatando o corpo da lata de lixo da filosofia e colocando no centro da vida espiritual. E é aí que ele foca na questão que parecia ser um problema gigante em Corinto, a prostituição. E a linguagem que ele usa é de uma força tremenda. A pergunta retórica do versículo 15 é quase um soco no estômago. É feita para chocar. Ele pergunta: não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo nenhum. A imagem é violenta. É violenta porque foi feita para ser. Ele está dizendo que, para um cristão, um ato sexual não é só a união de dois corpos. É um ato que envolve Cristo. A união com Cristo é tão real que o que você faz com seu corpo você está, de certa forma, fazendo com Ele. Nossa. A união física com uma prostituta, nesse raciocínio, não é só um deslize moral. É uma profanação, uma traição espiritual que cria uma união profana em oposição à união sagrada com Cristo. Mas por que esse foco tão intenso na imoralidade sexual? A lista anterior tinha a avareza, idolatria, fofoca. Por que a prostituição ganha esse destaque aqui? É uma ótima pergunta. O que parece distinguir a imoralidade sexual, na visão de Paulo, é que ela é um pecado contra o próprio corpo, como ele diz no versículo 18. Certo. Enquanto o roubo ou a calúnia são pecados que se projetam para fora contra o outro, ele enxerga o ato sexual ilícito como uma violação da própria integridade da pessoa, corpo e alma. E isso leva aos dois argumentos finais, que são o clímax de toda a teologia do corpo dele. Que são basicamente o corpo como templo e o corpo como uma propriedade comprada. Exatamente. Primeiro no versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? E isso muda tudo. O corpo não é seu. Não é uma propriedade privada. Não é para você fazer o que bem entende. É a morada de Deus, um lugar sagrado. Portanto, a imoralidade não é só uma má escolha ética. É como pichar uma catedral. É profanar um espaço sagrado. E o segundo ponto complementa isso de uma forma muito poderosa. Sim, ele continua. E que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Que é uma metáfora direta do mercado de escravos, certo? Direta e poderosa. As notas de estudos explicam isso muito bem. Ser comprado significava que sua vida, seu tempo e seu corpo não pertenciam mais a você, mas a quem pagou o preço. O preço, no caso, foi o sacrifício de Cristo. A implicação é inescapável. Totalmente. Se você foi comprado, você não é mais seu. Sua vida, incluindo o que você faz com o seu corpo, pertence a Deus. E a conclusão de tudo isso é um chamado à ação, então. É a única conclusão lógica possível depois de tudo que ele argumentou. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. As escolhas que a gente faz com o corpo, o que comemos, o que bebemos, onde vamos, com quem nos relacionamos, Nada disso é neutro. nada é neutro. Elas se tornam uma forma de adoração, ou o contrário. Cada ato físico é uma declaração sobre a quem ou a que nós pertencemos. Pensando bem, é impressionante. Ele começa com algo que parece uma disputa de condomínio, sabe? Uma briga por dinheiro. Algo bem terreno. E termina falando que nosso corpo é a morada de Deus. A escala do argumento é gigantesca. A gente passou dos tribunais de Corinto a uma teologia radical do corpo. Ele desafia a comunidade a viver de forma diferente, tanto na praça pública quanto na vida privada. Exato. Para o autor, a fé não é uma ideia abstrata, né? É algo que redefine o valor da comunidade e o valor do corpo, transformando cada briga e cada escolha pessoal em algo com peso de eternidade. E isso nos deixa com um pensamento final que é profundamente provocador para os nossos dias. O capítulo inteiro vive nessa tensão entre liberdade, no slogan "Tudo me é permitido", e pertencimento, na declaração "Vocês não são de si mesmos". Liberdade versus pertencimento. Exatamente. A nossa cultura moderna talvez mais do que qualquer outra na história, obcecada pela autonomia individual, pela autoexpressão,
pelo direito de sermos donos absolutos de nós mesmos. Sim, a ideia de ser dono de si. Isso. A ideia de que nosso corpo, nossa vida, nossas decisões não nos pertencem inteiramente, mas sim a uma comunidade ou a um propósito maior, é profundamente contracultural. É quase uma ofensa para nossa sensibilidade moderna. Exatamente. Então, a questão que ecoa desde a Corinto do primeiro século até hoje é esta: como que a gente, como indivíduos e como sociedade, equilibra essa busca legítima por liberdade pessoal, com um senso de responsabilidade e pertencimento que nos transcende? Um bom ponto. Até que ponto a nossa autonomia deve ceder a um bem maior, seja o bem da nossa comunidade, da nossa família, ou, como Paulo argumentaria, a um propósito divino? Essa é uma pergunta que continua totalmente em aberto.